Para quem optar por usar o VirtualBox, o funcionamento dele é bastante simples, tá? Uma vez que ele esteja instalado, para você criar uma nova máquina virtual, você vem aqui no Novo, coloca um nome nela, né? Eu vou chamar a minha de Ubuntu Aula SO2. E quando eu faço isso, automaticamente ele já preencheu aqui o tipo do sistema como Linux e a versão como Ubuntu de 64 bits, tá? Então vou manter isso, tá? Se ele não tiver selecionado, né? Se eu colocar um nome que não tem nada a ver ali, ele não vai conseguir deduzir isso, né? Aí você precisa manualmente colocar, né? Linux e a distribuição que você está usando, se tiver aqui, né? Se não tiver, aí você põe outro Linux. Próximo, ele sugere aqui então que eu coloque 1 GB de RAM para minha máquina virtual. Se você planeja usar interface gráfica, IDE para programação, aí eu recomendo ir um pouco além aqui, né? Você pode, só não vai na parte vermelha, que vai depender de quanta memória você tem na sua máquina hospedeira, tá? Mas você pode selecionar aqui, né, quanto você acha que deve colocar para sua máquina virtual, né? Então, no meu caso, eu vou colocar 4 GB aqui. Tá? Colocar um disco rígido, então vou criar um novo disco rígido virtual, né, para colocar nessa máquina. Criar. Tem vários tipos de disco rígido virtual. Como eu só vou usar dentro da própria máquina virtual, vou usar o VDI aqui. E vou usar dinamicamente alocado. Isso quer dizer o quê? Que ele só vai usar na minha máquina o espaço que for necessário, tá? O espaço que está realmente sendo utilizado. O que está livre, né? O que não está sendo utilizado, ele não vai ocupar espaço no meu disco, tá? Claro que se você colocar tamanho fixo, ele tem vantagens de desempenho, mas eu prefiro usar o dinamicamente alocado para não desperdiçar espaço. Ele sugere 10 GB, eu costumo colocar um pouco mais, né? Ou dobrar aqui para ter espaço para mais pacotes, mas não é realmente necessário, né? E aí já está criada a máquina. Se você for em configurações, você consegue ajustar mais algumas coisinhas, né? Mais alguns recursos que de repente podem ser úteis. Uma coisa que às vezes vale a pena você aumentar é o número de processadores aqui. Você tem uma máquina com múltiplos núcleos, por padrão ele coloca só um núcleo, né? E isso, se você estiver usando interface gráfica, estiver usando várias coisas ao mesmo tempo, pode ficar um pouco lento. Então você pode aumentar isso daqui. E novamente, né, recomendável aumentar só até a parte verde aqui, porque se você vai além, né, você pode ter problemas aí, né, com desempenho por causa da máquina hospedeira, né? E aí, se você inicia essa máquina pela primeira vez, ele vai perguntar para você qual que é o disco que você quer bootar, né? Então, no caso, eu quero dar o boot na minha ISO do Ubuntu. Então, vou selecioná-la aqui, né? Ela não está aqui ainda, coloco acrescentar. Eu baixei ela aqui, então, tá aqui a minha ISO do Ubuntu. Vou colocar abrir aqui. 2,68 GB ela tem, escolho ela. Vou dar boot nela, então. E aí, vai seguir o processo de instalação normal aí do Ubuntu. O processo aí é com o Wizard, né? E é simples, né? É só seguir o Wizard da mesma forma que você faria com uma máquina real, né? Sem ser máquina virtual. Só lembrar no final, quando já tiver tudo instalado, quando o Ubuntu já estiver executando, vem aqui em dispositivos e coloca inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Com isso ele vai inserir um CD virtual aí no seu sistema, que você vai poder daí abrir esse CD e instalar o software que está dentro dele. Com isso ele vai instalar alguns drivers, alguns recursos que vão fazer com que você consiga usar o Ubuntu de uma maneira mais fácil dentro da máquina virtual. Uma coisa que ele faz, inclusive, é que quando você redimensiona a máquina virtual, né, maximiza, ele passa a maximizar automaticamente o tamanho da janela. Vocês veem que aqui, durante a instalação, ele não está fazendo isso. Mas depois que você instalar lá o adicional de convidados, ele vai conseguir fazer isso automaticamente à medida que
você maximizar, e vai ficar também fácil de você passar com o cursor dentro da máquina e fora da máquina, sem precisar ter que ficar apertando Ctrl para sair de dentro da máquina, enfim. Tem umas facilidades quando você instala esse recurso, ok? Então aqui daí, né, uma vez que você deu o boot, ele vai fazer a instalação normal, né? É só ir selecionando aqui as opções no Wizard, ok?